Bom dia, meus queridos. Hoje, domingo 23 de maio de 2021, nós estamos dando sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E na segunda lição, página 15 da revista Compromisso, nós vamos fazer nesse momento a leitura. Janaína, minha esposa, vai ler para vocês. Vocês vão ouvir a voz dela, a gente está com um probleminha técnico. Mas vamos então participar desse momento orando ao Senhor. Feche os seus olhos, recline suas frontes, vamos ao trono da graça. Pai Celestial, Senhor da glória, te rendemos graças, Senhor, por mais este dia e queremos alcançar, Senhor, a muitas vidas com a tua palavra, com a tua mensagem e com o estudo da Bíblia Sagrada. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, espalhada nos quatro cantos da terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abrevia, Senhor, o sofrimento do teu povo neste período da pandemia. Tantas coisas têm acontecido, tantas dores, tantos lutos, tantas separações, tanta morte. Mas nós confiamos, Senhor, que tu tens a razão e a solução para tudo nesta vida. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos vocês. Como o pastor falou, hoje vocês só estão escutando a minha voz. Nós vamos iniciar a leitura da nossa segunda lição, que tem como título Jesus se prepara para o seu ministério, que se encontra na página 15 da nossa revista Compromisso. Entre os capítulos 2 e 3, passaram-se mais ou menos 30 anos, pois foi o tempo que Jesus viveu em Nazaré. Trabalhou como carpinteiro junto com seu pai José. Cresceu, brincou, tornou-se adolescente, trabalhou até estar pronto para começar o ministério planejado e executado por Deus. Eram passados 400 anos que a nação judaica não ouvia a voz de um profeta, e aparece João pregando o caminho para a chegada do rei. A ênfase de sua mensagem era o arrependimento. Arrepender é mudar a forma de pensar e agir. João desejava fruto próprio de arrependimento. Muitos procuraram João arrependidos e querendo mudar a maneira de ser, mas líderes religiosos recusaram o desafio, pois se achavam bons demais. Aí João os chamam de raça de víboras. Eram duas linhas de liderança, saduceus e fariseus, que disputavam o controle de Israel. Mas, apesar das divergências, se juntaram para se oporem a Jesus. Interessante notar que, mesmo com as divergências em vários assuntos, na hora de ir contra o rei Jesus, que estava sendo apresentado por João Batista, os grupos se unem para contra-atacar. Se analisarmos a história e os dias que vivemos, a prática continua. Mesmo sendo contra, quando os interesses pessoais estão acima, muda-se o discurso. Negociatas são feitas desde que tenham vantagens. Renuncia-se a princípios para atingir o alvo desejado. O que é errado vira certo e vice-versa. O importante é unir para não construir, mas para derrubar o outro. Quando acontece na sociedade, alegamos que as pessoas não têm o temor de Deus. Mas a minha pergunta e preocupação é: e quando isso acontece dentro dos nossos arraiais evangélicos? Muito bem, vamos fazer alguma explanação sobre a perspectiva de Mateus. Nós falamos que Mateus tinha o
o firme pensamento, através do seu evangelho, de converter judeus ao cristianismo. E a gente começa a perceber que Mateus está associando o ministério de João Batista aos profetas que foram antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus. Então, os judeus esperavam muito um grande profeta, um Messias, e sem dúvida alguma João Batista se tornou uma febre entre os judeus no período de Cristo. João Batista ganhou uma notoriedade muito grande, se tornou um profeta respeitado, mesmo sendo um profeta duro, difícil, mas ele era respeitado. Porém, a mensagem de João Batista, a mensagem que pregava arrependimento, isso não agradava às autoridades religiosas que se achavam puros, que se achavam perfeitos, que eram arrogantes. Então, eles, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles eram uma oposição entre si, porque eles eram um tipo de classe, né, religiosa abastada, que eles tinham dinheiro, eles tinham posição, eles queriam ser vistos pelos judeus como homens de Deus e homens generosos. No entanto, eles eram presunçosos, eles eram arrogantes, eles eram prepotentes, eles só pensavam em benefício próprio ou nos benefícios próprios. E quando a mensagem de João Batista vem, ela vem dizendo que o povo precisava de arrependimento. O povo não era puro, muito pelo contrário. E as pessoas iam a João Batista, porque viam nos religiosos da época a falsidade e a mentira. E aí vem Jesus, com a pregação do reino de Deus, com o reino dos céus, e então as autoridades se voltam contra Jesus. Eles que eram até rivais entre si, eles se uniram com o propósito de colocar Jesus para trás. E o autor da revista, o escritor da revista, ele chega a fazer uma associação dos fariseus e saduceus com pessoas dos nossos dias que estão muitas vezes dentro das nossas igrejas e que precisam colocar a humildade como bandeira. Lembrem que Jesus pregou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança do crente, é ser humilde. Não nos esqueçamos disso. E um grande problema dos fariseus, dos saduceus, que eram autoridades religiosas da época de Jesus, era a ausência da humildade. Inclusive humildade para reconhecer as suas próprias faltas, os seus próprios pecados e permitir que Jesus, o Senhor da glória, crescesse. Isso não aconteceu com João Batista. João Batista dizia: convém que eu diminua para que ele cresça. João Batista dizia: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. E dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando na página 16 da nossa revista Compromisso, com o subtítulo Pregação de João Batista e o batismo de Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3. Neste capítulo, temos duas narrativas importantes: a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. No versículo 2, Mateus usa a expressão reino do céu, substituindo a palavra Deus, por estar escrevendo para judeus, que como reverência não escreviam o nome de Deus por ser sagrado, então usavam a expressão céu, mas o significado era o mesmo. A aparição de João Batista no deserto da Judéia, anunciando a chegada do reino, vem comprovar a profecia citada em Isaías 43. É o Novo Testamento cumprindo as profecias do Antigo. Quando Jesus chega para ser batizado, João reage de uma forma que qualquer um de nós faria. Se estou anunciando que o rei está chegando, quem sou eu para batizá-lo? Eu que tenho que ser batizado por ele. Uma reação natural, mas Jesus não se intimida e pede
a João que deixe a justiça se cumprir. O batismo aqui era com água para o arrependimento, uma confissão de pecados. No entanto, era uma preparação para o batismo maior com o Espírito Santo, que acontecerá no livro de Atos. A história divina sendo cumprida passo a passo, sem atropelamentos, mas com discernimento e no momento próprio. É Deus dirigindo a história. Quando Jesus sai da água batizado por João Batista, uma confirmação divina se manifesta em forma de uma pomba anunciando: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Deus confirmando seu filho como vindo ao mundo para salvar a todos os que neles creem. Foi uma comunicação verbal e visível para ninguém duvidar. Até então, Jesus era um desconhecido, o simples ajudante de carpintaria na cidade de Nazaré. Agora é mostrado ao mundo com a missão definida. É Deus, o Pai, apresentando oficialmente Jesus, o Filho, ao vivo. O apóstolo Paulo, ele nos diz que Jesus, mesmo subsistindo como Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus precisava transmitir a humildade a todos os homens, porque mesmo Jesus sendo perfeito, sendo Deus encarnado aqui na terra, não conhecendo o pecado, Jesus precisava mostrar aos homens o valor da humildade. E Jesus, quando comparece e aceita se batizar por João com o batismo do arrependimento, Jesus, na verdade, não estava se arrependendo, porque Jesus era perfeito, Jesus era Deus entre nós. Mas Jesus precisava nos mostrar o quanto precisamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e da humildade diante de Deus e dos homens. Continuando na página 16, com o subtítulo A Tentação de Jesus, agora no livro de Mateus, capítulo 4. Após o batismo, vem a narrativa da tentação. Depois do batismo no Rio Jordão, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado. Jesus precisava disso? Claro que não, mas Deus permitiu para mostrar a nós que as tentações são realidades em nossas vidas. Mas é preciso estar seguro no Senhor para vencer cada contra-ataque. Comparando a tentação de Jesus e a de Adão, este tinha tudo à mão, nada lhe faltava e mesmo assim cedeu à provação do inimigo. Mas Jesus estava com fome. O inimigo provocou Jesus como quem diz: Você não é Deus? Então pega essas pedras e transforma em pães, e assim mate a sua fome. Claro que Jesus poderia ter feito isso, mas estaria cedendo às provações e respondendo que, se assim fizesse, estaria colocando suas necessidades físicas acima das espirituais. Uma lição para nós. Quantas vezes cedemos à tentação, esquecemos que precisamos nos alimentar da palavra para vencer cada etapa? Jesus cita neste diálogo Deuteronômio 8:3. Não se dando por vencido, o inimigo ataca a segunda vez e do lugar mais alto do templo, cerca de 150 metros de altura, e ainda cita o Salmo 91, 11 e 12. Só que o provocador omitiu a expressão em todos os teus caminhos. Confira você mesmo.
A proteção de Deus é para quem está sempre andando em seus caminhos. E ainda Jesus cita Deuteronômio 6,16: Não coloqueis à prova o Senhor, vosso Deus, como fizeste em Massá. Quantas vezes colocamos Deus à prova por não obedecermos às regras claras para a nossa saúde? Um exemplo simples: um diabético que não toma insulina e diz que Jesus cuidará dele, enquanto isso aproveita dos doces proibidos e às vezes escondido. Isto é provocar o Senhor. Precisamos ter cautela, bom senso. Deus cura, Deus protege, mas temos que fazer nossa parte nesta parceria. A terceira tentativa de derrubar Jesus foi desafiá-lo e prostrar diante do inimigo, e assim receberia todo o reino do mundo. A ênfase do verbo prostrado no grego significa apenas uma vez. Fazendo isso, só uma vez teria tudo sob o seu domínio. Novamente, Jesus cita o Antigo Testamento. Temerás o Senhor teu Deus, e a ele prestará culto, e jurarás pelo seu nome. Quantas pessoas em nossos dias se dobram diante de ofertas de suborno, de corrupção, para terem projeção social, para terem riquezas e vantagens, mas se esquecem que as facilidades levam à perdição. Jesus não cedeu às artimanhas muito bem planejadas pelo inimigo, usando muito a questão de poder sobre tudo. É o exemplo que o grande mestre nos deixa. Depois de vencer as tentações, Jesus estava pronto para começar o seu ministério, pois viveu na pele o que todos nós enfrentamos dia a dia. Mas ele, que é o nosso modelo, venceu, e com ele também somos vencedores, desde que, na total dependência de sua vontade e direção. Quando li o tema desta lição, Jesus se prepara para o seu ministério, fiquei pensando, mas ele precisava de preparo? Se a palavra de Deus assim coloca, é para mostrar que cargos de liderança precisam de preparo. Jesus nos dá o exemplo. Líderes cristãos, os mais atacados pelo inimigo, pois derrubando-os, muitos seguidores se desinteressam da verdade do Evangelho. Liderança cristã é serviço, é o que chamamos de líder-servo. Jesus é o nosso maior exemplo de líder-servidor. Mas lembremos que servimos ao Senhor da nossa vida e as tentações não dão trégua. Por isso, é preciso conhecer bem a palavra de Deus e ficar em dependência dele. Jesus contra-atacou, sempre citando a palavra de Deus. Sugiro a leitura do livro de Marília Camargo, César, Ferido em Nome de Deus, da editora Mundo Cristão. Depois da prisão de João Batista, tanto Mateus como Marcos afirmam que Jesus saiu de Nazaré e foi para a cidade de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia. O versículo 17 parece uma síntese do ensino público de Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou.
Então começa a chamar os primeiros discípulos para compor a sua equipe. Dos 12, talvez 7 eram pescadores e os desafia a serem pescadores de homens. O primeiro é Pedro e seguem os demais. Foram 3 anos de um seminário intensivo, 24 horas por dia, juntos ao mestre dos mestres. E mesmo assim, no final, um o negou e outro o traiu. Uma característica do pecador é coragem e paciência. Uma característica do pescador é coragem e paciência. Para levar pessoas a Cristo é preciso coragem e paciência. Daí a expressão pescadores de alma. Também pescadores trabalham em equipe e precisamos da equipe que ora, que ensina, que escreve, que prega, que testemunha, que contribui para alçar as pessoas para Cristo, cada um colocando em prática sua capacidade dada pelo Espírito. Podemos, em equipe, mostrar o Cristo, o Messias prometido, que tem chegado até nós. As tentações que Jesus sofreu, elas são os grandes dilemas da vida de um crente. O crente, diante das suas necessidades pessoais, dos problemas que lhe sobrevêm, muitas vezes a falta de certas coisas na sua vida, física, material, e que o levam muitas vezes a ser tentado a conseguir certas coisas de forma ilícita, de não caminhar corretamente na forma de conquistar as coisas que lhe são muitas vezes necessárias. E o inimigo muitas vezes tenta o crente até pela própria palavra de Deus. Jesus foi tentado pelo diabo pela própria palavra de Deus. Mas Jesus mostrava que aquela palavra ela não era completa. Tem um ditado que diz que texto fora do contexto é mero pretexto. Então, muitas vezes, o inimigo retira parte de alguma coisa que tem uma outra significação e coloca diante do crente de uma forma mentirosa. E o crente ele tem que estar consciente daquilo que não é bom para a sua vida e saber separar do caminho dele as coisas que são puras, honestas e coerentes. A outra tentação de Cristo, o diabo tentou Jesus até pela tentação ou pela autoexaltação. Afinal, Jesus sabia que ele tinha todo o poder no céu e na terra. E o inimigo colocava diante de Jesus uma situação em que ele poderia ter aquilo que ele precisasse. Atira-te daqui abaixo, pois dará ordem a teu respeito aos anjos. E Jesus teria toda a condição para isso. Mas é como nós dizemos, nós não podemos tentar a Deus através daquilo que Deus nos oferece. Nós estamos aí com a pandemia e a gente tem que ter cuidados. A gente não pode dizer, eu sou um protegido de Deus e eu vou sair sem máscara, eu vou fazer, vou acontecer, vou pegar em qualquer lugar contaminado, que ele vai deixar de ser contaminado. Isso é falta de sabedoria. O crente ele tem que ter sabedoria nas coisas. A nossa lei tem que exceder a dos escribas e fariseus. Nós temos que ter os cuidados necessários. Não é só sobre Covid, não, sobre qualquer enfermidade. Se eu estou com taxas altas de triglicerídeo, de glicose, de colesterol e uma série de coisas, eu tenho que parar de comer coisas que vão colocar minha saúde em risco. Se eu estou
gripado, eu tenho que evitar certas coisas para que eu não piore a minha gripe. Eu não vou sair sem camisa por aí no sereno, eu tenho que ter cuidados. Isso é ser coerente com as coisas que a gente, com o universo que a gente vive. Então eu não posso achar que a gente está numa Covid agora e porque eu sou um filho de Deus, eu vou sair por aí pegando em todo mundo, não usando máscara, fazendo tudo o que as recomendações médicas mandam. Por quê? Que teimosia é essa? Por que isso? Por causa de política? Não, nós temos que ter cuidado, sim. Nós não vamos ficar desesperados achando que tudo acabou, que a gente não tem Deus, não tem salvação, não tem coisa nenhuma, como muitos estão assim. Nós temos que confiar em Deus e nos desígnios de Deus, mas nós temos que ter prudência, temos que ter cuidados. A outra tentação de Jesus era sobre as grandezas que o diabo oferece. E a gente sabe mais do que nunca que quando muitas vezes a gente está no caminho de Deus, as ofertas vêm facilitadas, que é para a gente deixar os caminhos de Deus e a gente ir para essas outras coisas. Mas que isso não vem de Deus. E todo caminho que nos afasta de Deus é pecado e é caminho de morte. Nós agora chegamos na parte da conclusão, na página 18. No texto áureo 4:23, Jesus espalha a doce luz da presença dele na vida das pessoas, por meio da sua pregação, ensino e curas. Com esses feitos, tornou-se conhecido e atraiu as multidões para ouvi-lo e receber uma palavra de ânimo e consolo, além de cura física. O povo vinha a ele ajudado pelos 12 apóstolos. Eram curados e abençoados. O rei chegou. Glória a ele. Amém. Queridos, voltando um pouco a uma questão que eu estava falando agora há pouco, alguém pode dizer, olha, Jesus enviou seus discípulos e disse, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera beber, não lhes trará dano algum. Isso não pode ser tirado do seu contexto. Quando Deus nos coloca numa missão, e muitas vezes atravessamos situações difíceis, nós cremos no amparo de Deus. E muitas vezes coisas mortíferas que vêm para nos abater, Deus nos dá vitória sobre elas. Mas a gente não pode generalizar todas as questões da vida humana e que não tem nada a ver com a missão que Jesus está nos confiando. Quando a gente está no exercício da palavra de Deus, Deus vai nos conduzir por caminhos e vai nos dar vitória sobre muitas coisas. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de ter a consciência e o discernimento daquilo que a gente deve ou não deve fazer. Certo? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês nesta manhã. A gente tem que fazer um vídeo curto, por isso não dá para a gente alongar mais essa EBD, mas nós queremos desde já dar uma palavra de bênção a todos vocês, que vocês estudem a palavra de Deus, e no WhatsApp da igreja nós começaremos a fazer algumas perguntas sobre esses textos, esses 2 primeiros capítulos de Mateus, aliás, os 2 primeiros capítulos da revista Compromisso, que já traz 4 capítulos de Mateus. Faremos perguntas e quem responder primeiro vai receber prêmios. Então, vamos participar da Escola Bíblica Dominical. Brevemente estaremos voltando para a honra e glória do Senhor. Receba uma palavra de bênção. Santo e eterno Deus, nosso Senhor, muito obrigado ao Pai pelas nossas vidas, pelo estudo desta manhã. Abençoa o nosso domingo, abençoa os nossos lares, que o teu amor supremo, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do teu divino Espírito Santo seja conosco e com todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.